Amém. Glória a Deus. Os irmãos me perdoem um pouquinho, que eu estou ainda me recuperando da... Não tem nenhum agente do governo aqui, né? Da Secretaria de Saúde. Não, né? Eu estou me recuperando da vacina que eu tomei. Ano passado também eu tomei a vacina da gripe, e uma semana depois comecei a ficar gripado, esse ano de novo. E agora eu estou me recuperando, já estou melhor. Mas estava bem sem voz. E agora Deus me deu graça já de poder falar novamente. Ainda estou com aquela voz assim de homem, né? Mais forte ainda. Mas logo ela vem ao normal, né? Vai ficar mais normal no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, eu queria hoje à noite continuar partilhando com você o que eu havia dito na última vez que preguei aqui, né? Eu senti da parte de Deus em meu íntimo que deveria falar e que era tempo da gente falar um pouco mais sobre a questão da religiosidade e do nosso relacionamento com Deus e o que a religiosidade presente nas nossas vidas e no nosso ambiente cultural pode produzir em termos de dificuldades e até mesmo de estrago no nosso relacionamento com Deus. Eu usei o argumento inicial naquele domingo dizendo que nós sofremos muito ainda o impacto na nossa sociedade da religiosidade que foi trazida desde o descobrimento. A religiosidade que foi introduzida no Brasil já é de longa data e nós, por influência do catolicismo, por influência do protestantismo histórico, por influência das religiões africanas, eu disse naquela ocasião que nós fizemos uma espécie de miscelânea. Batemos no liquidificador todas essas culturas religiosas e acabamos descobrindo a nossa própria vida com esses elementos dessas religiosidades todas que não fazem parte da nova aliança. Se a gente observar claramente o que Jesus ensina e o que o apóstolo Paulo ensina para nós na Escritura sobre o nosso relacionamento com Deus a partir da nova aliança, a gente descobre que muito do que nós praticamos exteriormente, nós não temos necessidade de praticar, nós não temos necessidade de fazer, nós não temos necessidade de seguir, porque a nova aliança em Jesus aboliu todos esses aspectos exteriores da religião, né? Então não há mais necessidade de nós vivermos desta forma. Eu falei naquela ocasião, né? O apóstolo Paulo diz que nós adoramos a Cristo no Espírito. E todas as coisas que nós vivemos com Deus e a partir de Deus nós as vivemos no Espírito. E aí eu só quero relembrar que eu mencionei quatro pontos em relação à religiosidade para com Deus. Eu disse 4 coisas que eu não vou expor, mas apenas só citar. Eu disse que religião distorce a imagem de Deus, mas o relacionamento com Ele traz intimidade. A gente conhece quem é Deus pela intimidade com Ele e não por meio da religiosidade. Também eu disse, em segundo lugar, que a religiosidade ela está baseada na nossa performance, na nossa capacidade de fazer coisas, assim chamadas religiosas ou, entre aspas, espirituais. Mas o relacionamento com Deus é baseado na aceitação, de que Ele nos aceitou. E por isso nós podemos viver livremente pela aceitação dEle. A terceira coisa que eu disse foi que a religiosidade foca geralmente no que Deus pode fazer por mim, enquanto que o relacionamento com Ele foca no que Ele é. E a quarta coisa que eu disse, que a religiosidade, ela gera liturgias e ela gera formalidade. E o relacionamento com Deus gera na nossa vida espontaneidade, na nossa vida com Ele. E hoje eu queria dar continuidade a esse pensamento e gostaria de mudar o foco. Em vez de me ater agora à religiosidade em relação a Deus, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, bem rapidamente,
porque o tema é bastante amplo, mas eu queria conversar com você hoje à noite sobre como a religiosidade se manifesta no meu relacionamento com as outras pessoas. Na última ocasião falei sobre como a religiosidade se manifesta no meu relacionamento com Deus. E agora eu queria dizer para você e para mim, como essa religiosidade tão prejudicial à nossa vida se manifesta nos nossos relacionamentos. Mas nós somos religiosos nos nossos relacionamentos, pastor? Eu tenho descoberto já há alguns anos que sim. E que nós precisamos do poder e da graça do Espírito Santo para sermos libertos destas formas de relacionamento que nós temos uns com os outros e que estão muito, muito ligadas à religião do que realmente a um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E nós queremos ver na perspectiva de Jesus e não na perspectiva das nossas religiosidades, como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Mas primeiro eu quero tentar definir com você o que é religiosidade no ambiente relacional. Como é que a religiosidade se manifesta nos relacionamentos que a gente possa ter uns com os outros. Eu devo dizer em primeiro lugar que eu entendo pela palavra de Deus que religiosidade nos relacionamentos, a gente vive religiosidade quando a gente entende, quando a gente acha que o nosso relacionamento com Deus está desconectado do nosso relacionamento com as pessoas. Nós somos religiosos quando achamos que aquilo que a gente vive com Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu vivo com as pessoas. Nós somos religiosos quando achamos, quando pensamos que a definição que eu faço do meu relacionamento com Deus não influencia a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Quando eu consigo desconectar uma coisa da outra, e acho que não faz sentido nenhum, que aquilo que eu vivo com Deus não tem nada a ver com o que eu vivo com as pessoas, que o meu comportamento no dia a dia, que a minha história cotidiana não se relaciona em absolutamente nada com aquilo que eu vivo com Deus. Quando eu entendo isso, quando eu penso isso, quando eu acho isso, eu estou vivendo de maneira religiosa. Por quê, pastor? Porque Deus fez uma conexão profunda entre aquilo que Ele é em nós e aquilo que nós somos nos outros. Isso é tão profundo, que o Senhor chega a dizer na palavra dEle, que através dos nossos relacionamentos com os outros, a gente pode dizer como está o nosso relacionamento com Deus. A maneira como eu vivo, como eu sinto, como eu faço, a maneira como as minhas emoções e meus sentimentos em relação ao outro, a maneira como ele sai de dentro de mim, a maneira como eu manifesto isso no meu casamento, na minha família, nos meus relacionamentos, na igreja, na célula, no discipulado, na vizinhança, no trabalho, no lazer, a maneira como eu manifesto isso, mostra a maneira como eu estou vivendo com Deus. Então é impossível, do ponto de vista de Deus, a gente dizer: o meu relacionamento com Deus está ótimo, com os outros está péssimo. Isto, do ponto de vista bíblico, é religião. Quando eu desconecto completamente o meu relacionamento de Deus com o outro. A Bíblia diz também que dependendo do que eu estou e da forma como eu estou me relacionando com o outro e com as pessoas, o meu relacionamento com Deus pode ser rejeitado e bloqueado pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor.
Pastor, tem exemplo bíblico para dar para mim? Tenho alguns. Em 1 João, o Senhor, escrevendo pela pena do apóstolo João, ele diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e odeia, vive amargurado, ressentido com seus irmãos, a Bíblia diz que é mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: é impossível alguém fazer uma experiência do amor de Deus na sua vida. É impossível que alguém que tenha experimentado na sua vida, na prática, numa experiência de fé com Deus, tenha experimentado Romanos 5, capítulo 5. O que é que diz lá, irmão? Ali diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Deus diz assim: é impossível que você tenha recebido o meu amor e tenha bloqueado isso em relação ao outro. A Bíblia diz que o amor de Deus, irmãos, é como uma avalanche incontrolável. Como é o nome da cidade de lá onde teve aquela avalanche de lama? Agora, Brumadinho. A Bíblia diz, irmão, que o amor de Deus é um brumadinho espiritual. Quando arrebenta, ela vem com uma avalanche. É impossível não acontecer isso. Quem não consegue, diz a Bíblia, viver essa dimensão de amor com o outro, é porque não está conseguindo viver isso com Deus. Pastor, tem outro exemplo? Tenho. De que Jesus faz essa conexão. Ele disse assim: quando você estiver celebrando o meu nome, junto com seus irmãos e irmãs, e você vier trazer a sua oferta, seja ela qual for, e você chegar com ela diante de mim, e você se lembrar, não precisa nem ser você que tem alguma coisa contra alguém, nem precisa ser isso. Ele diz assim: mas você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ele diz: larga a tua oferta ali, não faz ela não. Larga ela. Vai lá resolver e vai lá ver o que é esse assunto que a pessoa tem contra você. Vai lá saber o que é. Vai lá te reconciliar. Vai lá botar os pingos nos is junto com ela. Vai lá perdoar o que tem que ser perdoado. Vai lá te humilhar naquilo que tem que ser humilhado. E aí volta e faz a tua oferta, porque aí ela vai ser aceita. Porque se você e eu não fizermos assim, diz Jesus, ele não aceita a oferta. Se eu e você fazemos isso aqui na igreja, só a igreja aceita. Você entende? O tesoureiro vai aceitar. O tesoureiro vai registrar lá a oferta. Mas no caderno de Deus não vai ser anotada. Por quê? Porque Deus não desconecta uma coisa da outra. Pastor, tem outro exemplo para dar? Tenho. E esse é para os maridos. Semana que vem nós vamos ter mais um marido na igreja, né? Aleluia. Aleluia. Uma palavra para os maridos, em 1 Pedro capítulo 3. Está lá escrito. O apóstolo Pedro diz assim: tratai a sua esposa como parte mais frágil do relacionamento e tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com amor. Proteja ela. Tudo está escrito ali. Zele da sua esposa como um presente de Deus que você tem dentro da sua casa. Zele dela. Proteja ela. Ame a ela. Cuide dela. Porque se você não fizer isso,
as suas orações não serão ouvidas. Às vezes há maridos que pensam que Deus não está respondendo a sua oração por N motivos. E pode ser que não sejam N motivos, pode ser só esse, você não está tratando bem a sua esposa. Por quê? Porque Deus não desconecta uma coisa da outra. Não desconecta. Pastor, tem mais exemplo para dar? Tenho. Em Isaías, do capítulo 1. Lá tem uma conversa de Deus com o seu povo escandalosa, no capítulo 1. Se você quiser ler lá em casa, na sua casa, você pode ler. É escandaloso o que Deus diz lá para o seu povo. Deus diz lá, eu não aguento mais vocês. Eu não aguento mais os cultos de vocês. Eu não aguento mais ouvir as músicas que vocês cantam. Eu não aguento mais ouvir as orações de vocês. As festas que vocês fazem em minha homenagem, eu não as suporto. E ele termina dizendo, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Está dizendo que vocês estão fazendo não tem nada a ver com aquilo que vocês dizem que são em mim. O que vocês dizem que são em mim não se reflete naquilo que vocês são uns com os outros. Portanto, eu não posso receber nada disso. Por quê? Porque Deus não desconecta. Quando a gente é religioso, a gente pensa que está conectado. Que o sujeito se exploda. Que ele se arrebente. Que ele viva como quiser, o problema não é meu. O importante é que eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, eu tenho meu relacionamento com Deus, e isso é o que importa, pois a Bíblia diz que isso não importa. Se não houver essa conexão na minha vida, a palavra de Deus me chama de religioso, se eu não faço essa conexão. E nós devemos até em parte, irmãos, fazer em parte, né? Eu acho que nós devemos até fazer uma meia-culpa, como cristãos e como igreja. Quando diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Porque a maneira como vocês vivem no ambiente da igreja ofende o nome de Deus e impede que as pessoas venham até Jesus. Impede que elas conheçam. Porque na maneira como vocês vivem, ele diz lá para a igreja de Corinto, na maneira como vocês vivem, vocês bloqueiam o conhecimento de Deus na vida das pessoas. Bloqueiam. Então a religiosidade é uma coisa muito séria, você concorda comigo? Ela é muito séria. Porque ela desconecta a nossa vida. E a gente passa a ser um cristão bipolar. Na perspectiva de Deus, vive de um jeito, e na perspectiva dos relacionamentos, vive de outro. Como é que se chama isso em psiquiatria? Quando a pessoa tem duas personalidades, tem um nome? Não. Esquizofrenia. Nós nos tornamos esquizofrênicos em nosso relacionamento quando pensamos que nossa vida em Deus e aquilo que nós somos nele não se reflete em absolutamente nada, não há conexão nenhuma com aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Há um grupo no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus identificou como religiosos. E a religiosidade daquele grupo, Jesus identificou como hipocrisia, que era o grupo dos fariseus e dos saduceus, dos escribas, fariseus e saduceus, que ele os chamou de hipócritas, e inclusive disse que era para eles ficarem precavidos contra a hipocrisia desses fariseus e escribas. E eu tomei a liberdade, irmão, de pegar 7 censuras
que Jesus fez aos escribas e fariseus e eu tentei trazê-las para o nosso ambiente. Tentei trazê-las para o nosso contexto, para a nossa vida, para ajudar a gente a entender um pouco do que acontece. O que acontece nas nossas vidas quando a gente desconecta. O fariseu e o escriba viviam desconectados. Eles não faziam nenhuma ligação entre a vida deles com Deus e a vida deles com os demais irmãos e pessoas da religião judaica. E eu acho que a gente pode aprender um pouco sobre isso. E antes de partilhar, eu queria dizer para você, irmão, com todo amor e carinho, e com todo o respeito que eu tenho por você como meu irmão e como minha irmã, eu sou o primeiro ouvinte da minha pregação. E Deus sabe disso. E eu tenho sido muito movido por Deus. Muito desafiado por Deus. Muito confrontado por Deus e pelos irmãos. Para fugir de uma vida religiosa. À medida que tenho sido confrontado pelo Senhor, eu tenho descoberto elementos de religiosidade na minha vida. Tanto no meu relacionamento com Deus, quanto nos meus relacionamentos com meus irmãos, com minhas irmãs, e até com pessoas daqui da cidade e de outros lugares onde eu vivi. Deus tem me confrontado grandemente. Eu tenho me alegrado muito no Senhor, com aquilo que Ele tem me ensinado. Então tudo que eu vou dizer aqui para você, já passou pelo meu crivo. O que eu vou dizer para você tem passado pela minha vida também. E eu não estou falando e não vou compartilhar nada com você de cima para baixo. Eu quero compartilhar com você do lado para o lado. Quero compartilhar com você como alguém que está vivendo isso junto com você. Como alguém que está aprendendo isso cotidianamente também junto com você. Eu também me descubro no meu dia a dia carente e necessitado de que Deus me ajude a reconectar alguns princípios da minha vida para poder vivê-la intensamente e abundantemente como Deus quer para mim e para você. E aí eu me dou a liberdade de poder compartilhar isso com você da mesma forma. Eu tomei 6 palavras de Mateus 23 e uma de Lucas 6. A de Mateus 23, que é a primeira que eu quero partilhar, disso são 7. Ela está no versículo 13. Mateus 23, versículo 13, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. O princípio que eu vejo por trás desse versículo é que a religiosidade impede a minha entrada no reino de Deus e atrapalha a entrada de outros. Quando eu vivo de maneira religiosa, eu engano a mim mesmo e acabo transmitindo, ensinando, vivendo isso com pessoas à minha volta, que eu acabo atrapalhando a eles a entrada deles. Jesus diz assim, ele não entra, bota empecilho para quem quer entrar. Ele atrapalha a vida de quem quer chegar na presença de Deus. Atrapalha. Vocês já sabem disso? Há diversos anos atrás, eu fui evangelizar uma pessoa aqui da cidade. Cheguei no balcão para comprar alguma coisa. E o papo funcionou e eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele perguntou, de que igreja o senhor é? Assim, na época eu disse, eu sou da igreja luterana. Ah, sim. Aí ele saiu. E dali um pouco ele voltou com um pacotinho de fichas. E eu perguntei para ele, que fichas são essas que você está me apresentando? Ele disse, o senhor conhece esses nomes? Citou alguns, que eu não me lembro mais, graças a Deus. Mas era uma pilhinha com uns 25, 30. Eu disse, o que é isso? Assim, isso aqui são pessoas que eu sei que são da sua igreja. Demorei um pouquinho para trazer, que eu sei que são da sua igreja. Que já faz tempo que não passam aqui para pagar o que devem.
E de repente, o nosso comportamento estava sendo um empecilho para aquele homem ouvir o Evangelho. O religioso não entra e impede os outros de entrarem. Ele não consegue viver o que Deus quer para a vida dele e atrapalha os outros de viverem, de chegarem a viver aquilo que Deus quer que vivam. Segundo, Mateus 23, versículo 14, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Entendo que o princípio que está por trás ali é que a religiosidade, nossa, atrapalha e enfraquece a fé dos novos crentes, daqueles pequeninos do Senhor. Nós, quando vivemos dessa maneira, desconectados dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento com Deus, com os outros, a gente prejudica os novos crentes, porque eles já vão crescendo sem uma percepção clara de como devem viver. O Senhor Jesus chegou a dizer que quem faz um desses pequeninos tropeçar, seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço dele. Uma pedra de moinho, uma pedra de mais ou menos 150, 200 quilos. Jesus diz, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço de um sujeito desse e jogar ele dentro d'água, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então é muito severo o que o Senhor diz com respeito à religiosidade de nós desconectarmos a nossa vida com Deus dos nossos relacionamentos uns com os outros. O terceiro versículo que Mateus 23 menciona, e é o terceiro princípio, ele diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes maior do que vós. Qual é o princípio que está aqui por trás? Que a religiosidade obscurece e atrapalha a fé daqueles que querem crescer e que necessitam crescer no seu ambiente de fé. Prosélito é fazer um crente no judaísmo, né? Os judeus faziam prosélito, significa tornar um gentil, por meio da circuncisão e da obediência à lei, tornar um prosélito, né? Um judeu convertido do ambiente gentil para se tornar um judeu da religião judaica, né? Eu tive uma experiência ruim, uma vez numa igreja que visitei, e foi feito o apelo no final do culto para os novos crentes receberem a Jesus, e vieram umas 10 ou 12 pessoas, talvez, para entregar a sua vida a Cristo. E o pastor cometeu um erro grave. Após aquelas pessoas terem orado com elas, ele chamou um irmão, que era um dos líderes da igreja, devia ser alguém da liderança da igreja, e disse: irmão, vem cá dar um testemunho de vida cristã para esses irmãos que acabaram de chegar. Deus do céu, podia ter ficado sem essa. Ele chegou lá na frente e disse para aqueles irmãos: vocês se preparem, porque a partir de hoje a vida de vocês vai mudar. E agora vocês vão ver o quão difícil é andar com Deus. Vocês vão ver como vocês vão ter que perseverar. Porque agora que vocês são crentes, o diabo vai cair com força sobre vocês. E vocês vão suar muito, vocês vão ter que orar muito, vocês vão ter que batalhar muito, vão ter que ser fiéis no dízimo, vocês vão precisar vir à igreja todo domingo e ter que participar disso, daquilo. Eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, o que é que esse amado irmão querido está fazendo? A religiosidade, ela faz isso.
Está dizendo aqui que depois que você converte alguém, em vez de fazer dele uma pessoa mais feliz do que ele era, põe um fardo pior. E ele, como crente, se sente pior do que quando era antes. Ele diz, agora que eu sou crente, a minha vida piorou. Por causa de um espírito religioso com o qual a gente lida com os outros. Porque quando a gente é religioso, servir ao Senhor, andar com o Senhor, obedecer a Ele, é realmente um fardo, irmão. Quando a gente é religioso, andar com Jesus é uma luta sem fim. Quando a gente é religioso, a vida com Jesus é aquele negócio que a gente diz assim, Senhor, vem logo. Eu não aguento mais ter que resistir. Eu não aguento mais ter que vencer. A batalha é grande, a luta é grande, Senhor. É um leão para matar um após o outro. Eu mato um leão, já tem outro na porta esperando por mim. E faz um drama da sua vida cristã. Por quê? Porque vive de maneira religiosa, irmão. Se houvesse celular, na época da perseguição da igreja cristã, dos primeiros imperadores romanos, e nós pudéssemos filmar como é que os crentes morriam naquelas arenas, nós iríamos ficar surpresos. Porque tem relatos de a plateia ficar toda perplexa, de grupos de irmãos jogados na arena para ser comidos pelos leões, cantando e louvando a Deus alegremente, enquanto os leões os tomam, os devoram e os partem em pedaços. Porque para eles até morrer era uma experiência de alegria no Senhor. Eles eram alegres de viver com o Senhor. E tinham prazer em viver com Jesus. Isso é coisa maravilhosa. Poder viver desse jeito, não religiosamente. Quando eu vivo de maneira religiosa, aí eu sou obrigado a dizer o contrário do que diz o João em 1 João. Quando ele diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Não é penoso servir a Deus. Não é penoso ser fiel. Não é penoso andar com Ele. Não é penoso lutar e vencer tentações. Não é penoso se humilhar para os irmãos. Não é penoso pedir perdão. Não é penoso corrigir a vida. Não é penoso se humilhar e pedir ajuda. Não é penoso mudar o relacionamento com a esposa. Não é penoso mudar o relacionamento com o marido. Não é penoso botar a vida em ordem. Não é nada penoso quando a gente não é religioso. Mas quando a gente é, tudo é penoso. Porque ela está desconectada. Mas quando a gente está conectado, até o que tem de difícil para fazer, é uma bênção fazer. Até naquilo que a gente chora, tem fruto de alegria no coração da gente. Não é verdade? Aleluia. O quarto, no versículo 23 desse mesmo capítulo, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Qual é o princípio que eu vejo por trás desse versículo de religiosidade? A religiosidade me deixa cego para os princípios mais importantes do reino, me levando a dar prioridade ao que é secundário e negligenciando o que é essencial. Quando a gente é religioso, a gente inverte os valores. Quando a gente se entrega a esses princípios de religiosidade, a gente perde a noção do que é mais importante e acabamos vivendo do que não é importante. Ou que se tem importância, ela tem uma importância secundária. Dar o dízimo é uma coisa importante? Jesus disse que é. Pastor Wagner falou da importância disso agora no momento da oferta. E Jesus ainda disse que os fariseus eram minuciosos no detalhe, até do tempero. Eles davam o dízimo, irmão. Tem irmãos que perguntam para mim, pastor, o dízimo é do líquido ou é do bruto?
Eu vendi o carro. Eu dou o dízimo do carro? Vendi um terreno, pastor. Dou o dízimo do terreno? Não dou. Recebi um abono, pastor. Esse abono entra no dízimo ou não entra no dízimo? Recebi uma herança, pastor. Quanto da herança que eu dou de dízimo? Dou de dízimo, dou oferta, o que é que eu faço, pastor? Tem pessoas que são muito curiosas e querem fazer tudo com exatidão. E Jesus diz, até aí tudo bem. Se você quer fazer assim, até aí tudo bem. Mas que essa exatidão não seja desprovida de alegria, né? Porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Agora, se eu procuro essas minúcias, no intuito de me defender e tentar tirar alguma coisa do dízimo, aí é melhor não dar nada. Porque Jesus disse que quem não é religioso dá com alegria. Quem é religioso dá com pesar. Mas quem anda com Jesus dá com alegria, seja lá o que ele vai ter que dar. Ou seja lá o que ele quer dar. E Jesus disse assim, isso é importante? Sim, é importante. Mas é o mais importante? Ele disse, não. Ele disse, justiça, misericórdia e fé são mais importantes do que isso. O meu exercício de misericórdia com os meus irmãos, amém, irmãos? Estão de olho aqui? O meu exercício de misericórdia com os meus irmãos, a minha prática de fé, o meu desejo de viver uma vida correta, de que a justiça de Deus se manifeste na minha vida, se manifeste nos meus relacionamentos, Jesus diz, isso é muito mais importante do que dar um dízimo correto e perfeito. Tanto é que se um dia aqui nessa igreja já foi perguntado quanto que você ganha para ver que dízimo que você tem que dar, esse tempo passou. Mas justiça, misericórdia, fé, práticas de amor, estão acima deste tipo de comportamento, diz o Senhor. Então, quando a gente vive de maneira religiosa, a gente inverte valores. O que não é importante passa a ser importante, e o que é importante deixa de ser importante. Não vivamos de maneira religiosa. O quinto diz, no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. O princípio que eu tiro dessa palavra é que a minha religiosidade impede que o meu homem interior seja renovado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso espírito é chamado pelo apóstolo Paulo de homem interior. E o nosso homem interior, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, as coisas que o Espírito Santo quer revelar para a gente, aquelas obras sobrenaturais que o Espírito Santo quer fazer em nós, e através de nós, diz o Senhor Jesus, que podem ficar bloqueadas pela nossa religiosidade. Quando eu considero que o meu comportamento exterior é mais importante do que aquilo que eu vivo dentro de mim. Quando eu considero que a aparência das minhas formas, que aquilo que os outros veem como eu sou exteriormente é mais importante do que aquilo que efetivamente eu sou por dentro. Né? Pô, o pastor Luiz é bacana, ele prega bem pra caramba. Eu gosto das pregações dele. É tão legal quando o pastor Luiz prega. Ele é um homem espiritual, cheio do Espírito Santo. E você está olhando o meu exterior. Você está vendo o que eu falo? Você está vendo a minha... Vou usar uma expressão de outra pregação. Você está vendo a minha performance aqui no altar. E tem gente que gosta da minha performance, tem gente que não gosta, né?
Tem uns que dizem para mim, pastor, por que grita tanto? Eu disse, não sei, irmão. Quando eu vi, eu já gritei. Ah, eu tenho uma performance aqui. Mas você não me conhece. Por fora, bem pintado. Bem arrumadinho. Mas se aquilo que eu vivo por fora não corresponde àquilo que eu sou por dentro, Jesus diz, é sepulcro caiado, está morto por dentro. E hoje, irmão, nós estamos vivendo um tempo que não importa quem você é. Você já reparou isso? As pessoas não estão nem aí para o que você é. Elas estão aí para aquilo que você parece ser. Não importa quem você é, irmão. Importa é a foto que você bota no Facebook, no Instagram. Eu e a Marli em janeiro tivemos um tempo de férias, só nós dois, numa praia lá em Santa Catarina. E a gente ia, no final da tarde, a gente ia sentar numa pedra que fazia uma sombra na praia para tomar um chimarrão. Né, Gaúcho? Nós íamos tomar um chimarrão lá. E aí batia aquele sol assim por trás das pedras, assim, a maré batendo. Irmão, você não faz ideia. Tinha fila de rapazes e moças, famílias, pessoas, todos para bater foto e fazer pose atrás da pedra, para botar no Instagram. E eu descobri que tem algumas fotos padrão. Por exemplo, essa. Eu vi lá, irmão. Trocentas fotos. E de costa. Irmão, eu não vejo Facebook, não vejo Instagram, mas nem que vê isso para mim, eu não vejo nada disso. Mas eu passei 3 dias vendo isso lá. Ninguém está aí porque a pessoa é. Ela é bacana ou não na internet. E a gente vive, a gente acaba vivendo assim, feito sepulcro caiado, bonitaço por fora. Mas uma vida desgraçada e perdida por dentro. Mas a foto é bonita. Ela bate aquela foto sorridente, a gente imagina, é a pessoa mais feliz desse mundo. Um mês depois, o senhor deu um tiro, se matou. Mas como estava sorridente, linda na foto. A Bíblia diz que nós não podemos desconectar, irmão. Não viva essa esquizofrenia espiritual. De viver de aparência por fora e de viver outra coisa por dentro. De ter uma agenda de vida por fora e uma outra agenda por dentro. É a coisa mais triste que tem, irmão. Os outros poderem olhar para mim ou para você e não saber quem é que está ali. Quem é que está aí? É você mesmo, tem alguém aí dentro que eu não conheço. Quando tem 2 pessoas, uma por fora e outra por dentro, a Bíblia chama isso de religiosidade. E isso mata a gente. Esse tipo de dicotomia na alma e na vida destrói a gente. Esse tipo de religiosidade não faz bem a nós. Versículo 29, a 6ª característica diz assim, Jesus no 29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais o túmulo dos justos. O princípio que eu tiro desta frase de Jesus é que a religiosidade me leva a uma vida contraditória, de cegueira espiritual. Jesus chegou a dizer, vos matarão e julgarão com isso estar prestando culto a Deus. Irmãos, a religiosidade, ela tem tantas facetas no nosso jeito de olhar a vida e o nosso relacionamento com Deus, que pode nos tornar obcecados por determinados comportamentos, visões e compreensão
a ponto de termos cegueira espiritual, mesmo como bons filhos de Deus, querendo servir a Deus e amar a Deus, pode nos levar a atitudes horríveis e feias, quando a gente desconecta o nosso relacionamento com Deus daquilo que a gente é e vive. Existem hoje, por exemplo, irmãos, existem hoje no mundo, resultado, por exemplo, da nossa visão doutrinária e teológica hoje, existem no mundo 3 correntes teológicas que nos trouxeram até aqui. As mais conhecidas são o luteranismo, o arminianismo e o calvinismo. São 3 correntes de pensamento teológico que vieram lá do século XVI e que vieram permeando as nossas sociedades no mundo evangélico e chegou até aqui. E a gente é fruto dessa história. O meu jeito de pensar, de falar, de refletir, tem a ver com essa história que foi trazida até aqui. Eu não sou arminiano, eu não sou luterano e eu não sou calvinista. E a nossa igreja não é arminiana, não é luterana e não é calvinista. Nós somos da palavra de Deus e refletimos a partir da palavra de Deus. E aí, em dados momentos, no nosso ensino e pregação, a gente pode parecer arminiano, em outro momento pode parecer calvinista, em outro momento pode parecer luterano. Por quê? Porque todas essas correntes bebem da palavra de Deus. Então a gente acaba tendo encontros. A gente se encontra aqui e ali em algum lugar, é claro. Mas isso não nos isenta, irmão, de nós nos fecharmos nessa compreensão e nos tornarmos religiosos. E de repente defendermos posições e excluirmos o outro das nossas posições. E de não partilharmos mais da vida com o outro porque ele pensa diferente de mim. Então eu não quero mais conviver com ele porque ele não pensa como eu, ele não quer ir na mesma direção que eu, então eu não quero conviver com ele. E quando isso acontece, irmão, chega ao ponto de até mesmo condenar o outro. E destruir emocionalmente a vida do outro, espiritualmente a vida do outro, porque ele não partilha daquilo que eu sou, daquilo que eu entendo, daquilo que eu vivo. Isso é religião. E tanto Lutero quanto Calvino, desejando a reforma da igreja, desejando a mudança da igreja e a libertação da igreja das amarras da Idade Média, praticaram as mesmas atrocidades que condenaram no papado. Calvino e Lutero mandaram matar gente em nome da sua doutrina, em nome da sua religião. Fizeram as mesmas coisas que condenaram. Quando a gente fecha, a gente passa a viver a partir daquilo e pode começar a matar. Paulo disse aos Gálatas: cuidado que vocês não se devorem uns aos outros. Ele disse aos Gálatas. Porque estavam defendendo coisas que não era mais para defender, nem era para viver daquele jeito. Vocês vão se devorar um ao outro desse jeito. Nós não queremos viver assim. Nós não queremos. Eu quero viver num ambiente. Eu quero viver num lugar. Eu quero viver entre irmãos que se amam, que se toleram, que se suportam e que carregam uns aos outros. E que a gente é capaz de andar juntos. Eu quero viver numa cidade, numa sociedade, não mais dividida como aconteceu nessa última eleição. Que fez do nosso país grupos disputando por gente que não está nem aí para nós. Gente morrendo por um partido, morrendo por um candidato, dizendo asneiras e coisas as mais horríveis a favor do seu candidato, desprestigiando e acusando o outro, por gente que a gente nem sabe quem é. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu visitei uma irmã no hospital. Teve um princípio de infarto. E eu perguntei para ela por que a irmã teve um infarto. Pastor não acredita. Eu fiquei acordada de madrugada,
para ver a disputa do São Paulo. São Paulo estava no Japão disputando o título mundial. E aquela irmã era uma São Paulina rachada. É perigoso mesmo, né? Quem torcer pelo São Paulo dá nisso. Estou brincando. Eu disse para ela quando ela estava melhor assim, irmão, o presidente de São Paulo conhece você? Não. O responsável lá pelo setor de relacionamentos conhece você? Não. Os jogadores do São Paulo conhecem você? Não. Alguém lá do São Paulo, lá na cidade de São Paulo, sabe que você existe? Ninguém. E você ia morrer por isso? Você ia morrer por isso? A gente precisa aprender a viver uns com os outros. E saber distensionar as coisas. E de a gente viver bem, alegremente uns com os outros. Aprender a cuidar uns dos outros. Aprender a orar pelos inimigos. A amar quem persegue você. A dar água para quem quer ver você morrer de sede. A dar roupa para quem deseja ver você nu. A dar vida para quem deseja matar você. Jesus deseja que a gente se liberte da nossa religiosidade. Que a gente seja capaz de ter um relacionamento com o Senhor. Que se reflete no meu relacionamento com você. Que o jeito como eu vivo com você é porque Jesus habita na minha vida. O que eu faço com você, o que eu vivo com você, deve dizer o crente, é por causa daquilo que Jesus é em mim e para mim. Por mais nada. Por mais nada. Apenas por isso. O Jesus que está em mim é o Jesus que está em você. Isso devia bastar para a gente. Isso devia bastar para a gente. O Jesus que ama a mim é o mesmo Jesus que ama você. Isso devia bastar para nós. O mesmo Jesus que perdoou a mim é o Jesus que perdoou você. Isso devia bastar para nós. O mesmo Jesus que morreu por mim foi o mesmo Jesus que morreu por você. Isso devia bastar para nós. O mesmo Jesus que faz tudo por mim é o mesmo que faz tudo por você. Isso devia bastar para nós. O mesmo Jesus que me leva a me humilhar para você é o mesmo que leva você a se humilhar para mim. E isso devia bastar para nós. O mesmo Jesus que diz para mim, perdoe, é o mesmo que diz para você, perdoe. Isso devia bastar para nós. Jesus deveria ser única e exclusivamente suficiente, suficientemente capaz de dar a nós a capacidade de viver uma vida transformada e transformadora. O Jesus que nos ama é o Jesus que é capaz de nos fazer nos amarmos plenamente. O Jesus que fez o que fez é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos a favor de nós e para nós. Nós temos o paraíso de Deus à nossa frente. Nós temos um paraíso nos aguardando. Nós temos uma conquista nos aguardando. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que a criação aguarda a nossa manifestação. Pois que nós nos manifestemos, não como religiosos, mas como irmãos uns dos outros. Nos manifestemos não como religiosos,
mas com homens e mulheres, casais, famílias, jovens, que têm um relacionamento com o Senhor, que amam o Senhor, que desejam o Senhor e que são capazes de dizer no seu coração: outro bem não possuo, senão a ti somente. E eu só quero Jesus. E é só o que nos importa é Jesus. E o que vai sobrar para a nossa vida naquele dia é Jesus e mais ninguém. Apenas Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero convidar a mim e a você a nos libertarmos de toda a religiosidade. Quero pedir que você deixe Jesus libertar você de todo e qualquer padrão de relacionamento desconectado dele. Que você e eu experimentemos algo tremendo dele, renovador. Porque ele disse que tudo que você precisa para a sua vida, tudo que você precisa para os seus relacionamentos, está nele. E vem dele para a gente. É ele que vai fazer isso. Não é você que vai fazer isso. É ele que vai fazer isso. O que você precisa para mudar a sua vida. O que você precisa para mudar o seu coração. O que você precisa para mudar o seu comportamento. O que você precisa para mudar as suas decisões. O que você precisa para mudar as inclinações do seu coração. Estão nele. Nele. E mais ninguém. É só nele. Só para ele. Bendito seja o Senhor que faz isso na nossa vida. E quero terminar com Lucas 6, versículo 42. Lucas 6, versículo 42. Jesus diz assim: como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O sétimo princípio que eu tiro disto, é que a religiosidade me deixa com um senso crítico distorcido em relação aos outros, e auto-justificante em relação a mim mesmo. Dito de outra maneira, o religioso não enxerga os seus próprios erros, apenas os dos outros. A cegueira é sempre do outro, nunca minha, é sempre do outro. Quando vai ver o problema está sempre no outro, nunca nele, nunca nele. Quando pergunta para o religioso o que é que você tem que mudar, eu nada. Você tudo. Porque ele nunca consegue enxergar a própria vida. Porque tem, diz o Senhor, uma trava no seu próprio olho. Mas fica querendo tirar o cisco do olho dos outros. E diz que isso não é possível fazer. E o Senhor está dizendo aqui outra coisa muito importante, irmãos. Que nós não estamos impedidos de exortar uns aos outros. Nós não estamos impedidos de, em nome de Jesus, falar ao coração do irmão e da irmã em alguma área da vida dele. Nós não estamos impedidos. A Bíblia diz para nós exortarmos uns aos outros em amor. Não somos impedidos de fazer, amém? Agora, naquilo que eu não enxergo, naquilo que eu não vejo, naquilo que tem uma trava no meu olho, aí eu não devo me meter na vida do irmão. Porque se eu me meter na vida do irmão, tendo uma trava no meu olho, eu vou machucar o olho dele e ele vai ficar cego que nem eu. Tem áreas da minha vida que eu não devo me posicionar, eu não devo falar, eu não devo influenciar a vida de outras pessoas. Porque se eu o fizer, elas vão ficar igual a mim. De que o pastor está falando?
uma pessoa amargurada, ressentida, chateada, enraivecida com algum assunto em relação a alguém, e uma outra pessoa vem se aconselhar a ela e vai conversar com ela sobre esse assunto, sobre essa situação, a palavra dessa pessoa vai ser uma palavra destruidora para o outro. Porque ela está com uma trava. Ela está com aquele negócio dentro dela. Ela está com aquela raiva, ela está com aquele sentimento, ela está com aquele negócio que está corroendo ela por dentro. E quando ela falar disso para outra, ela vai contaminar o outro em vez de ajudar. Ela vai tentar tirar o cisco do outro e o outro vai ficar igual a ela, cego. Nessas situações, o apóstolo, o Senhor Jesus, melhor, está dizendo aqui, não mexe com isso, fica quieto. Porque provavelmente você está errado. Você precisa primeiro deixar limpar o seu próprio olho nessa área, para depois falar com a pessoa sobre isso. Naquelas áreas, irmãos, que eu não estou curado, naquelas áreas onde eu ainda sou débil, na minha vida de fé e nos meus relacionamentos, nessas áreas onde eu ainda não me achei o caminho correto dos meus relacionamentos, a Bíblia diz, fique quieto, não abra sua boca para dar opiniões, porque elas não vão melhorar os olhos do outro, elas vão piorar o olho do outro. Naquilo que você já sarou, naquilo que Deus já lhe tratou, naquilo que o óleo do Espírito Santo está irrigando você, nisso você pode falar abundantemente, porque quem vai falar através de você, com certeza será o Espírito Santo. Mas se tem esses bloqueios dentro de mim e de você, se há esses bloqueios, é melhor ficar calado. É melhor não se manifestar. Porque vai trazer contaminação em vez de cura. Para a glória do nome do Senhor Jesus, é que Ele diz para a gente fazer isso. Eu quero repetir, Ele não está falando do todo da vida. Está falando de áreas nas quais eu preciso tomar cuidado quando for mexer na vida dos outros. Porque eu posso cegá-los e deixá-los na condição em que eu estou e terei que prestar contas disso para o Senhor. Não é para homens que a gente presta contas, mas é para o próprio Deus que a gente presta contas por aquilo que faz. O Senhor disse para a gente ser muito, muito zeloso disso. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos. Graças te damos, Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja cada um de nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, a gente pode dizer, que bom que eu estive aqui hoje à noite. Que não sejamos como aqueles que dizem, puxa, que palavra boa para fulano e para o Beltrano que ele não estava aqui hoje à noite. Mas que essa palavra tenha sido boa para mim e para você. Deus sabe dos momentos que tenho tido com Ele. E Deus sabe da maneira como Ele mesmo, por meio do seu Espírito e por meio da vida de irmãos, tem confrontado a minha vida. Eu tenho sido confrontado com a minha própria religiosidade. Deus tem me quebrantado o coração. Para que me veja liberto de toda forma de religiosidade na minha vida, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com minha família, no meu relacionamento com os meus irmãos, os
relacionamentos com quem concorda comigo, relacionamento com quem não concorda comigo. E eu queria convidar você hoje à noite a esta minha jornada. Eu estou disposto em Deus a viver essa jornada de viver liberto da minha própria religiosidade. De aprender a viver em Deus uma intimidade, um relacionamento que gere uma pessoa autêntica, verdadeira, amorosa, humilde, respeitosa, que é capaz de calar a sua boca diante do mal e abrir a sua boca para abençoar. Uma jornada onde o Senhor pode operar em nós, em cada um de nós, transformações tão profundas, que a gente seja capaz de parar de julgar uns aos outros e nos classificarmos uns aos outros, de pensarmos que há irmãos e irmãos de classe A, classe B, classe C. Nós somos o que somos em Deus, para a glória do seu santo nome. Eu quero convidar você para uma jornada de estar disposto a permitir que o irmão venha mexer na trava do meu olho e do seu. De ser capaz de ouvir a voz de Deus na exortação da palavra e na exortação dos irmãos. Quero convidar você a uma jornada que transforme a nossa vida de um peso, de uma carga, em uma experiência alegre, em uma aventura emocionante, em uma conquista grandiosa. Quero convidar você a uma jornada que faça com que a gente seja capaz de olhar os outros com outros olhos. Quero convidar você e eu a uma jornada que sejamos capazes de colocar os olhos de Deus nos nossos olhos e olharmos. Que sejamos capazes de colocar o coração de Deus em nosso coração e vivermos. De termos as emoções e os sentimentos de Deus livres, dispostos a viver o melhor. Eu quero convidar você hoje à noite a uma jornada onde a gente seja capaz de reconectar nosso relacionamento com as pessoas para o nosso relacionamento com Deus. Convido você hoje à noite a dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida com os irmãos, ela será sempre resultado da minha vida contigo. Eu quero ter a liberdade junto com você, poder dizer para Deus hoje à noite: Deus, que tu corrijas e repreendas a minha vida a partir do que tu vês nela. Quando tu olhares e veres dentro de mim quem eu sou, o que eu penso, o que eu vivo, que tu me corrijas para que eu viva o melhor que tu tens para mim. Eu e você temos um Pai que nos ama e que deseja cada um de nós viva o melhor de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você para uma jornada de homens e mulheres que não enxergam tudo,
de homens e mulheres que não veem tudo, mas que conseguem ouvir e ver na vida dos irmãos o complemento daquilo que não conseguem ver. Que conseguem viver com seus irmãos e com as suas irmãs uma experiência renovadora, transformadora, maravilhosa, amorosa, curadora, restauradora pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor que nos chamou a essa jornada. Se você está disposto a essa jornada junto comigo, junto com minha esposa, junto com os pastores desta igreja, junto com aqueles que amam o nome do Senhor Jesus, por favor, fique de pé que eu quero orar junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida e a vida dos irmãos em tuas mãos esta noite, para que operes em nós a tua boa, agradável e perfeita vontade. Queremos te pedir perdão pelas manifestações que o Senhor ainda vê na nossa vida de religiosidades. Eu reconheço na minha vida, Senhor, ainda lugares religiosos. Eu quero te pedir perdão junto com os meus irmãos aqui, Senhor, porque eu quero viver aqui nesse lugar, um lugar de igreja viva, um lugar onde o teu Espírito se move livremente e faz as suas obras. Eu quero viver num lugar de cura, de restauração. Eu quero viver num lugar de bênção, de graça abundante, Senhor. Por isso eu rogo, Senhor, rasga o nosso coração, rasga nossos conceitos e nossas ideias, rasga, Senhor, as nossas preconcepções. Põe, Senhor, em nós para vivermos intensamente a mente de Cristo. Eu quero viver com os meus irmãos a tua mente em nossos relacionamentos. Pai, transforma os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, Pai. Transforma o relacionamento de cada um na maneira como a gente vive com o marido, com o esposo, com filhos. A maneira como a gente vive com a nossa parentela, Pai, muda isso dentro de nós. Que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, vejam que nós somos discípulos do Senhor. Pai, eu peço que as pessoas lá no lugar onde eu trabalho, no ambiente que eu estou, elas vejam que nós somos teus discípulos. Elas vejam que nós amamos o Senhor. Elas vejam que a gente tem um desejo sincero e profundo de viver na tua presença todos os dias da nossa vida. Pai, faz de nós uma igreja que ama o tronco da videira, que tem prazer no tronco, que tem alegria no tronco, e que tem alegria de ver os galhos, Senhor Deus, que tem prazer em estar ligado nesse tronco junto com os outros galhos. O Pai, eu quero dizer para Ti hoje à noite que eu creio que nós somos uma videira lindíssima, que nós somos uma videira com muitos ramos e muitos galhos. Nós somos uma enorme parreira, Senhor, uma parreira que nós vamos estaqueando, 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 porque ela vai crescer e muito. Ela vai se estender para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todos os lados. Pai, eu vejo isso em meu espírito. Uma grande parreira de uvas. Eu vejo, Senhor, debaixo dessa parreira de uvas, a cidade de Montemor colhendo os frutos. Eu estou vendo isso, Senhor.
estou vendo o meu país, Senhor Deus, como uma grande parreira. Do Rio Grande do Sul até lá em cima, no Acre, Macapá, Nordeste, Norte, tudo, Senhor, eu estou vendo uma grande parreira. E o povo desse país colhendo os nossos frutos. E nós vivendo uma dimensão inimaginável de unidade. Senhor Jesus, nós te pedimos que esta oração que tu fizeste ao Pai em João 17 se cumpra em nós, para que sejam um, assim como tu és com o Pai. Cumpre essa palavra em nós, Senhor. Nós cremos e confessamos essa palavra hoje, para que deste lugar se estenda uma parreira, que nos próximos 100 anos se estenda para todo o Brasil e para o mundo, Senhor, deste lugar. Que haja um tronco, Senhor, que se estenda, Vai, igreja de Montemor, vai, porque te é dito para te estenderes e para levantares ramos e ramos e ramos e ramos, porque há muito fruto decidido e dado para nós. Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos aqui cremos na tua visão, cremos na tua palavra, cremos, Senhor, na grandeza dessa videira, cremos, Senhor, e somos apaixonados por esse tronco. Oh Jesus, nós amamos a Ti, nós somos apaixonados por Ti. Nós te queremos mais do que o guarda que deseja pelo amanhecer do dia. Nós te desejamos como corça que anda pelo deserto à busca de água. Assim é a nossa alma para contigo. Senhor, nós não queremos outra coisa, só queremos o Senhor. Queremos o Senhor, a sua palavra, a sua vontade, a sua presença, a sua alegria, o seu poder. Queremos a sua cura, a sua salvação, a sua libertação. Queremos o Senhor, nós queremos o Senhor. Anda no meio do teu candelabro, Senhor. Anda no meio da tua igreja e te alegra nela. Porque nós estamos preparando uma igreja abençoada e ataviada como noiva para comparecer diante de ti naquele dia. Aleluia. Quem crê comigo diz amém. Quem crê comigo diz amém. Quem crê comigo diz amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.